Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre as desigualdades das aptidões, das perguntas 804 e 805. Na pergunta 804, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Então, aptidões são as qualidades, as facilidades de realizar determinadas coisas. Por que Deus não fez todo mundo igual, com as mesmas facilidades? E eles nos respondem assim: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Nem todos foram criados ao mesmo tempo. Há espíritos que já estão há muito mais tempo na estrada da evolução, há outros que são espíritos recém-criados, espíritos mais jovens. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Então, essa diferença que existe entre as aptidões, entre as habilidades individuais, é justamente o tempo de maturidade, o tempo de evolução e também a força de vontade que a pessoa emprega em aprender determinadas profissões, determinadas habilidades, passar pelas experiências, aproveitando para aprender com elas. Daí o se aperfeiçoar em uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro fará. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, essas diversidades, essas diferenças de habilidades, de experiências, de aprendizados é muito enriquecedora. Uns aprendem com os outros. E no universo há uma grande troca entre os planetas. Aqueles que já se adiantaram retornam a planetas em desenvolvimento como o nosso para auxiliar o progresso, como agora está acontecendo neste momento em que estamos passando pela grande transição planetária, chegando a um mundo de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Muitos espíritos de outros orbes, de outros planetas mais adiantados, espíritos mais evoluídos, vieram ter conosco. Muitos estão reencarnando entre nós para ajudar o desenvolvimento, a evolução do planeta em todas as áreas, na medicina, nas várias profissões que existem, nos descobrimentos tecnológicos, na ciência, na filosofia, na religião, nas profissões, enfim, estão entre nós para nos ajudar a nos desenvolvermos neste momento de transição. Na pergunta 805, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai conservar? E eles respondem que sim. Já dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais embotado, ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Muitos espíritos já alcançaram certo grau de evolução, sim, mas o fato deles retornarem para estarem em missão também vai auxiliar, vai lhes adiantar mais ainda o progresso espiritual, que é uma coisa incessante. Nós sabemos que os espíritos vão evoluindo até alcançar o estágio de espírito puro. Porém, até chegar a espírito puro, ele tem todo um caminho a percorrer, vários tipos de reencarnações em diferentes planetas, em diferentes situações,
para que se dê esse aprendizado, para que se dê essa evolução. Então eles retornam ao nosso planeta, num planeta mais atrasado como o nosso, para ensinar, para ajudar tudo aquilo que eles sabem. Então eles não perdem as experiências adquiridas. Fica tudo registrado em seu ser, em seu espírito. Nele, espírito. Kardec faz uma nota. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação. Então não é a diferença, não está no momento em que ele é criado, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os devem unir. Então, essa diversidade de graus de entendimento é o que vai dar essa diversidade de aptidões. Então, cada encarnação nós desenvolvemos determinadas qualidades, determinadas aptidões, o que vai fazer com que numa próxima encarnação torne-se mais fácil o aprendizado naquela área. Então, porque são conquistas já realizadas em outras vidas. Nós vamos encontrar no capítulo 15 da Gênesis sobre os fluidos, no item 9, a seguinte observação. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Falando nesse item sobre o adiantamento do perispírito, deste envoltório fluídico. Ele está sempre em relação com o grau de adiantamento dos espíritos. Então, os espíritos mais elevados vão ter um perispírito mais elevado. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar a vontade de um mundo para outro, dizendo que os mais inferiores não podem simplesmente agora eu quero ir a outro planeta. Não, não podem, eles ficam presos pela sua densidade. A própria densidade do seu perispírito é tanta que eles não conseguem se desprender do orbe terrestre. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria, ao corpo físico, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então, o perispírito, mesmo dos mais atrasados, em relação ao corpo físico, ele é sempre mais etéreo. Porém, nos espíritos inferiores, ele é tão pesado que não permite, muitas vezes, que eles saiam do nosso ambiente, da nossa vibração, ainda de encarnados. Então, eles convivem diariamente conosco. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Muitos espíritos ainda se consideram vivos, mesmo tendo desencarnado, estando no plano espiritual, porque a densidade é tanta que eles acham que ainda estão com um corpo de carne. Esses espíritos, cujo número é grande, permanecem na superfície da Terra com os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Muitos deles continuam a viver o seu dia a dia sem se dar conta que desencarnaram. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então, outros espíritos já não são tão ignorantes espiritualmente, sabem que desencarnaram, estão numa condição um pouquinho melhor, mas ainda assim não conseguem se desprender deste ambiente terrestre. Então, a variação muito grande das condições dos espíritos no plano espiritual. E os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles, com relação à pergunta que foi feita no Livro dos Espíritos. Os superiores, sim, podem vir a um mundo inferior como o nosso.
tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram, os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus sem deixar por isso de ser nobre. Quer dizer, fazendo uma comparação na linguagem da época dos espíritos superiores com os nobres, não com a situação física, material propriamente dita, mas que os espíritos superiores eles têm condições de vir até um mundo como o nosso e ao chegar num mundo mais atrasado como o nosso, eles vão se utilizar dos elementos do fluido cósmico universal que compõem o nosso planeta para formar um perispírito adequado ao planeta em que eles estão, no caso nosso. É assim que os espíritos da ordem mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que em pensamento eles veem, são videntes entre cegos. Então são os espíritos que são muito mais sábios, eles têm uma visão muito mais esclarecida das coisas que nos acontecem no dia a dia, porque eles já estavam num mundo mais adiantado. E eles veem, embora não se lembrem conscientemente, mas está tudo gravado neles, então aquilo brota intuitivamente. As intuições brotam do que eles devem fazer, qual a melhor forma. Quando eles olham uma determinada situação, eles sabem que aquilo ali pode ser melhorado, pode ser modificado e esse é o papel, essa é a missão deles entre nós. Então podemos sim ter essa condição dos espíritos superiores e estarem nos ajudando neste processo evolutivo. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.